Seja bem-vindo ao mundo marcial. Imagine que você foi desafiado por um misterioso artista marcial a uma batalha até a morte. Você tem 3 meses para treinar antes da luta. Você pode escolher 3 armas do Silat de sua escolha. A batalha ocorrerá no meio de uma floresta, com elementos naturais circundantes, árvores, rochas, plantas, troncos, entre outros. Supondo que você seja louco o suficiente para aceitar o desafio, que armas você escolheria? Pencak Silat tem uma vasta gama de armas ensinadas por várias escolas. Neste vídeo vamos explorar as 10 principais armas do Silat. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kippas. Os kippas são uma arma em forma de leque usada em muitos estilos de Silat, frequentemente exibida em performances e demonstrações. É uma arma muito discreta que poderia passar pelas verificações de segurança. Os especialistas da kippas usam a coronha em posição fechada para atingir alvos sensíveis. Kippas fechado também podem ser usado como um pequeno bastão, que pode causar danos significativos se usado com sabedoria. Quando abertos, os kippas podem fazer um barulho alto, distraindo o oponente e escondendo os ataques. Muitos estilos de Pencak Silat têm formas de treinamento, que incluem os kippas. Sarong. O sarong é uma arma flexível usada em muitos estilos Silat. Tradicionalmente, é usado pelas pessoas da Península Malaia como uma roupa modesta, apropriada para oração. Um especialista em Silat pode usar o sarong para sufocar e prender os oponentes. Tal como os kippas, é outra arma discreta que pode entrar em locais onde outras armas não são permitidas. Com prática, pode-se usar o sarong para um efeito devastador ou para bloquear e subjugar o oponente. Quando a situação se torna mais séria, pode-se adicionar pedras ou outros itens pesados, como chaves de carro, para torná-la uma arma de projétil eficaz. Alguns praticantes de Silat adicionam pequenas facas ou anzóis para causar danos máximos. O sarong não é fácil de dominar, além disso pode ser usado simplesmente e ninguém perceberá, que é uma arma até que seja tarde demais. Kujan. O Kujan é uma arma branca nativa do povo sudanês de Java Ocidental, na Indonésia. O Kujan é uma lâmina que tem significado cultural e espiritual e existem muitas superstições que cercam a lâmina. Assim, muitas das lâminas Kujan são feitas para fins ornamentais e não para combate. Kujan geralmente tem uma curva interna na barriga da lâmina, que pode ser usada para prender a arma do oponente. A forma em gancho pode ser usada tanto para esfaquear quanto para cortar, é um pouco difícil de transportar dependendo do tamanho, keris ou kris. O kris é uma arma tradicional da Península Malaia que também tem um significado cultural considerável. Muitas vezes tem uma lâmina ondulada, não todas, um cabo que geralmente é feito de madeira e um cabo de pistola curvo. É usado principalmente como arma de facada com lâmina ondulada que causa mais danos ao corpo da vítima, pois as bordas serrilhadas funcionam melhor do que a borda lisa para fazer cortes, especialmente em superfícies duras ou resistentes. As serrilhas tendem a agarrar e cortar a superfície facilmente. Antigamente, dizia-se que as lâminas kris eram infundidas com veneno, garantindo que qualquer ferimento fosse fatal. Tepki ou trizula. A trizula ou tepki é uma arma Silat semelhante ao sai de Okinawa, tornada popular pelas tartarugas ninja. Muitas organizações Silat têm esta arma em seu emblema. A forma básica da arma é a de um bastão de metal pontiagudo em forma de ponta, com 2 pontas curvas projetando-se do cabo. Além de ser uma arma impressionante, é eficaz para bloquear e prender outras armas. É também uma arma de impacto usada para quebrar ataques de armas ou até mesmo membros. O tepki tradicional é feito de metal, e os praticantes experientes praticam com tepki pesado. A arma pode ser facilmente virada e a coronha da arma também pode ser usada para um ataque eficaz. Esta arma é difícil de dominar, mas é bastante eficaz contra espadas e outras armas de longo alcance. Pisau. Pisau se traduz como faca na língua indonésia. Praticamente pode ser qualquer arma curta de lâmina reta. O pisau belati é uma variação, mas qualquer arma de lâmina pequena pode ser considerada um pisau. Embora esta arma não seja realmente exclusiva do Silat, sua aplicação e técnicas podem ser. Eles são provavelmente a arma mais comum nesta lista, já que você pode considerar até mesmo sua faca tática padrão um pisau. Muitos estilos Silat possuem técnicas de ataque e defesa pisau em seu currículo básico. A facilidade de uso e disponibilidade colocam no topo da lista de armas a serem usadas por qualquer pessoa. Toya. O toya é um bastão feito de rattan. Ao contrário do bo japonês, que normalmente é feito de madeira, o toya é rígido, mas também possui alguma flexibilidade.
As técnicas Toya envolvem cortar, balançar e esfaquear. Toyas é uma arma ideal de longo alcance que também pode ser usada para bloquear ataques de armas de longo alcance, como espadas ou lanças. Você também pode girá-lo para evitar que seu oponente avance. O Toya não é muito fácil de dominar e se você não for um especialista, pode ser um pouco complicado. É uma arma longa, isso pode ser bastante útil se o seu adversário aparecer com uma faca. Sabit. O sabit é uma arma curva que se parece com uma foice. Amplamente utilizado para fins agrícolas, tornou-se popular como arma pencaxilat. O formato de ponto de interrogação da sabit dificulta a evasão e o desarmamento. Se for afiado o suficiente, pode abrir o crânio ou cortar a cabeça. As lâminas curvas geralmente são melhores no corte do que as retas. Isso ocorre porque eles têm uma área de superfície de lâmina mais longa que geralmente segue o movimento do seu corte, portanto, fica em contato com o alvo por mais tempo, você desliza todo o comprimento da lâmina contra o alvo. Ao fazer isso, você pode cortar muito mais fundo do que apenas superficial. Golok. O Golok é uma ferramenta cortante, semelhante a um facão, que apresenta muitas variações e é encontrado em todo o arquipélago indonésio. É usado como ferramenta agrícola e também como arma. Os tamanhos e pesos variam, assim como o formato da lâmina, mas o comprimento típico é de 25 a 50 centímetros. O Golok era originalmente uma ferramenta doméstica usada na cozinha ou no campo para fins agrícolas. No entanto, é muito popular em muitas escolas silat. Alguns Goloks têm uma alça em forma de gancho, que permite que o Golok seja girado. O Golok é uma arma ideal devido ao seu tamanho e peso que complementam os movimentos naturais de um praticante de silat. Goloks costumam ser incrivelmente afiados e capazes de infligir sérios danos ao oponente. Karambit. O Karambit é uma pequena faca curva que lembra uma garra com um anel na ponta. Embora também seja usado como ferramenta agrícola, o Karambit é uma arma incrível devido ao seu tamanho pequeno e lâmina curva. De acordo com a lenda e tradição indonésia, o design do Karambit é baseado na garra de um tigre. Como mencionado anteriormente, as lâminas curvas oferecem habilidades de corte superiores às das lâminas retas e se prestam facilmente a enganchar, cortar, rasgar e fatiar. Hoje é uma das principais armas do silat e também comumente usada nas artes marciais filipinas. O anel de segurança do Karambit oferece ao praticante uma pegada segura e uma retenção de arma incomparável. Mais importante ainda, o anel de segurança evita que a faca deslize para trás pela mão do usuário durante o uso. Também facilita saques e ataques rápidos, ao mesmo tempo que garante que a faca esteja posicionada de maneira ideal para uso, sem nunca exigir que o usuário tire os olhos do trabalho em questão. O anel de segurança mantém o Karambit na mão do usuário enquanto em movimento, em situações escorregadias ou em posições estranhas. Se sua mão se abrir no meio da luta, a arma ainda permanecerá em sua mão devido ao anel no dedo. O anel também permite estender o alcance da arma girando-a para fora, quase dobrando o alcance da lâmina. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.